Vamos conferir juntos essa receita maravilhosa de bolo para festa. É um bolo dois amores, gente. Fizemos com um recheio aí de brigadeiro branco e de brigadeiro preto. Então ficou o bolo aí com duas camadinhas de recheio. Vamos lá para essa receita? Então assim, nós temos várias formas de fazer o pão de ló. Mas nessa receita vamos utilizar com os ovos inteiros, tá? Então você vai colocar 6 ovos na batedeira. Esse aí vai dar um bolo bom, um bolo alto, né? Um bolo que você vai poder cortar em duas partes para colocar recheio. E vai dar um bolo assim para 50 pessoas aproximadamente, né? Então o ideal assim é que você peneire a farinha e o açúcar. Então aí primeiro, na verdade, a gente tá peneirando só o açúcar, né? Aí vai peneirar e aquelas partes mais grossinhas do açúcar que vão ficar ali, você pode descartar, tá? Para o seu bolo ficar bem macio, bem fofinho. Então assim, iniciando aí foram 6 ovos e as 2 xícaras de açúcar. São xícaras de 240 ml que a gente vai utilizar sempre nas nossas receitas, né? E tem um segredinho aí para não ficar com gosto de ovo. Nós vamos colocar uma colherzinha assim de café de baunilha, né? E o segredinho maior aí, na verdade, que os meus bolos costumavam não dar muito certo, né? Mas esse aí é minha mãe que tá fazendo, os dela sempre dão certo. É a parte aí de você bater por 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, esses ovos aí. E esse açúcar e essa baunilha. Parece que não vai assim aumentar, não vai dobrar de tamanho, né, ficar maior, né, essa receita ficar bem airada, mas ela vai sim, quanto mais você bater, tem que ficar aí batendo uns 10 minutos, né, ela vai aumentar esse volume dessa quantidade aí que a gente colocou, né, o ovo ele vai ficando mais airado, né, e vai ficar bem legal. Então assim, eu batia por pouco tempo e por isso meus bolos ficavam um pouco assim solados, né? E quanto mais você bate, mais vai entrando ar na massa, né? Aí dá pra ver assim o reflexo da massa, né? E ela vai aumentando ali na batedeira, né? Porque assim, a gente vai colocar a farinha. Só que agora, ó, dá pra ver que aumentou, né? Dá pra ver assim o reflexo ali pela batedeira, né? A batedeira é branca. Então assim, gente, agora chegou a hora da farinha. É claro que a sua massa vai aumentar muito mais agora, né? Só que o que acontece? A gente não pode ficar batendo muito a farinha, porque a farinha, ela tem a questão do glúten, tudo, né? Então assim, a parte que mais a gente tinha que bater mesmo era a hora dos ovos, tá? Esse que é o segredinho. Então assim, a quantidade de farinha aí vai ser 3 xícaras também de 240 ml, né? Peneiradas. Então, a gente já peneirou previamente e coloca bem rapidinho, tá? Não precisa assim ficar pondo bem devagarzinho, né? Pode pôr rapidinho ali o leite, a farinha e a xícara e a colher de sopa de fermento, tá? Aí bateu pouco assim, só pra dar aquela misturada mesmo. E ficou uma massa assim super macia e levinha. É um pão de ló, na verdade, né? Então aí, olha só, na hora que mexe com o batedor, olha a leveza dessa massa, gente. Fica com muito ar, né, dentro da massa, que é o que faz esse bolo ficar tão levinho. Essa receita, ela não vai nem óleo e nem manteiga. É só a questão de você bater bastante mesmo ela, né? Que vai ficar assim, airada essa receita, né? Até se você puder, né? É muito legal essa batedeira aí planetária, né? Se uma hora você puder fazer um investimento numa batedeira dessa, é muito bacana, porque ela bate assim a massa de um jeito que ela consegue agregar muito ar na massa, né? Então assim, a gente untou a forma, né? Nós estamos usando aí uma forma de 34 centímetros por 6 centímetros de altura. E a gente já tinha ligado o forno também, né? Colocou o forno a 180 graus, né? Não liga muito tempo antes o forno, não precisa estar extremamente quente, não. Pode só deixar ele a 180 graus mesmo, tá? Sem problemas. E aí a gente entrou com a massa, né, no forno. E aí assim, você fica de olho, tá? Entre 35 e 40 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparando os recheios, né? Como o bolo é dois amores, então a gente começou aí pelo brigadeiro branco. E vocês vão ver que
A gente não vai nem lavar a panela depois, porque são os mesmos ingredientes para fazer o brigadeiro preto. Então, assim, foi muito legal começar pelo brigadeiro branco, que otimizou o tempo aí, né? Porque tá tudo bem limpinho, então não tem problema não, tá? Você vai utilizar aí 3 latas de leite condensado, 3 colheres de leite ninho para dar um saborzinho, tá? Vão 3 caixinhas de creme de leite. Aí você pode misturar, né? Vai ficar uma quantidade de recheio bem caprichada para esse bolo, né? Como a gente falou, é um bolo assim grande, com uma fatia legal assim, para até 50 pessoas. Mas assim, quando a gente faz, né? Sempre faz um bolão grande assim mesmo, sempre tem aquela pessoa que quer comer de novo, quer repetir. Então, por mais que seja uma festa pequena, a gente sempre faz nessa assadeira aí. E assim, a gente faz mais pra nossa família mesmo, né? Esse aí foi pra nossa família. O ponto, gente, do brigadeiro, ó, a minha mãe comentou que é assim, ó, quando a gente levanta a colher e fica uma marquinha na onde você tá vendo o brigadeiro ali, né? Tipo, você joga e ele não fica homogêneo rapidamente, fica tipo a marquinha, né? De onde caiu. Esse que é o ponto, né? Ele começa a ficar mais leve, né? Quase querer soltar da panela também, né? Então, assim, esse aí foi o brigadeiro branco, tá? Colocamos a barra inteira de chocolate branco, né? Vocês viram lá que foi colocado, né? E o brigadeiro preto, como é praticamente a mesma base, então a gente seguiu com a panela aí mesmo, né? Panelinha quente mesmo já. Colocamos praticamente a mesma receita, só vai mudar que são 3 de leite condensado, 3 de creme de leite, e vai mudar que a gente colocou 3 colheres de chocolate 50% cacau, aquele chocolate do padre, tá? Se você conseguir utilizar esse chocolate, vai ser bem legal. Agora, se você não ligar que fica um pouquinho mais doce também, pode ser o seu achocolatado de preferência, tá? E a gente vai colocar também uma barra de chocolate aí, e aí você pode dar uma equilibrada nessa doçura aí da receita, né, com a barra de chocolate, porque nós utilizamos nessa receita a barra de chocolate ao leite, mas aí se você quiser, você pode pôr então a barra de chocolate meio amargo nessa hora, para você não deixar muito doce, né, a sua receita, tá? Então, fomos também esperando dar o ponto aí. Enquanto isso, eu já vou voltar lá no brigadeiro, mas enquanto isso ficou pronto o nosso bolo. Aí a gente, né, colocou ali a faquinha, viu que saiu limpinha a faquinha, né? Ficou douradinha, cresceu, ficou linda a massa. E aí, ó, o ponto é esse, gente, ó, que você joga assim o brigadeiro e ele faz tipo, forma o caminho, né, do brigadeiro, assim, onde você tá jogando, né? Quando ele tá bem líquido, ele não forma aquele caminho, né? Não, de tá caindo assim o brigadeiro. Então assim, a gente reservou, tá? E pode colocar um plástico filme por cima para não formar aquela película. Então assim, seguimos para a parte de desenformar o bolo, né? Ele já tinha esfriado um pouquinho, tá? E ali no mesmo lugar ali da forma, né? Colocou aquele plastiquinho de alimentos, né? Aí aquele plastiquinho já vem bem limpinho, né? Você abre ele e coloca lá, porque a gente vai pôr as camadas do bolo lá, intercalando, né? Camada de bolo, camada de recheio, tá? Então você vem com a primeira parte, usou essa forminha aí pra ajudar, né? Pegar no bolo e ele não quebrar, né? E agora o segredinho também, né? Que sempre um bolo molhadinho é uma delícia, né? Você põe assim 2 dedinhos mais ou menos de leite condensado, tá? E completa com água, mas assim, pouquinhos ml de água e aquela, como se fosse assim, aquela bisnaguinha, né, de ketchup, né? Então você pode colocar aí, né? E você vai usar a bisnaguinha inteira, tá? Às vezes a gente fica meio com medo, né, de molhar, fica muito molhado o bolo, né? Mas ele fica na medida certa, fica equilibrado. Você pode pôr a bisnaguinha inteira para cada uma das partes. Aí começa lá com o nosso primeiro recheio, né, que foi brigadeiro branco. Alinha lá, coloca tudo ele na forma, tá? Vai dando uma ajeitadinha assim. Não tem segredo, né, gente? Às vezes a gente acha que é tão difícil fazer um bolo recheado e coberto, né? Aquele bolo assim, tão gostoso que às vezes a gente compra o bolo, acha que vai ser gostoso e não é. E quando a gente faz em casa, fica tão gostoso o sabor, fica uma delícia, assim. Nada como fazer um bolo caseiro bem feito e a gente acha que é tão difícil, né? Mas não é. Não tem segredo, gente. Acompanhe essa receitinha que o seu vai dar certo também.
Aí você vem com a segunda camada aí do bolo, né? Se você quiser diminuir a receita pela metade também, aí você faz um bolinho menor, né? Pra você testar. Depois você vai aumentando a receita pra começar a fazer bolo pra família também, né? Então, assim, a nossa família sempre, todo mundo gosta muito do bolo da minha mãe e sempre pede. Aí vai variando o recheio, né? Mas a massinha que ela usa geralmente é essa massinha aí, que sempre dá certo. Pra bastante gente, família é grande, né? Então aí vem a camadinha do brigadeiro preto e a última camada do bolo. Lembrando que ela também regou, tá? A camada do meio com uma bisnaga inteira de leite condensado com água. Aí tem aproximadamente uns 180 ml de água, tá? Com os 2 dedinhos assim de leite condensado. Aí você fecha, tá? Bem essa... põe mais o plastiquinho por cima e põe na geladeira, porque o ideal é de um dia para outro. Aí no dia seguinte aí a gente já tava na chácara lá, né? Fomos lá para uma festa gostosa que teve em família. E a parte da decoração, assim, é prática mesmo, né? Minha mãe bateu só aquele chantilly, né? Tem aquele bate chantilly, que é um chantillyzinho que vem, bem dizer, pronto, assim, você só precisa bater ele, né? Você deixa ele gelado, e aí você bate e ele já fica prontinho, facinho, assim, você bate na batedeira mesmo, né? Aí uma diquinha aí de esquentar a espátula, né? Pra dar uma alisada no bolo, fica mais alisadinho, fica melhor, né? E aí um bico bem tradicional mesmo, que minha mãe utiliza geralmente, né? Pra fazer as decorações. Então, se você quiser fazer um bolo mais rústico também, né? O naked cake, né? Aí você vai bolando, aí você põe menos cobertura, né? Menos assim, chantilly. E aí também fica muito bonitinho, né? Dá pra decorar com umas frutas em cima, fica uma graça, né? Então aí a cobertura nesse caso foi o chantilly, tá? E a gente colocou por último aí um enfeitinho, né? Que é tipo um glitter, assim, um brilhinho comestível lá, dourado. Aí ficou bem delicadinho o bolo. Mas o saborzinho desse bolo ficou muito bom. Ficou um bolo, assim, que você não encontra por aí. É um bolo gostoso, que a gente deveria, né, encontrar fácil, assim, né, pra comprar, pra comer. Às vezes a gente tá com vontade, né? Mas olha, eu compro bolo por aí, nunca é igual o bolinho caseiro, bem feitinho, com carinho, com amor, né? É o bolo mais gostoso que tem, o que a gente faz em casa com muito amor e carinho, né? Da dedicação, né? Então esse é o resultado final, gente. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar um comentário aqui embaixo, se vocês fizerem essa receita também, não esqueça de comentar se vocês gostaram, tá bem? Fica bem, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!